Vamos finalizar essa parte da matéria com uma outra ferramenta importante, a chamada decomposição vetorial. Decompor um vetor, pessoal, é quebrar ele em pedaços menores. Como assim? Por exemplo, eu tenho um vetor V aqui, inclinado com um ângulo θ. Toda vez que você tiver que decompor um vetor, você vai ter que enxergar o eixo x e o eixo y. A gente vai literalmente fazer uma projeção, como se fosse a projeção da sombra do vetor. Jacques, como assim? Por exemplo, eu tenho o vetor V aqui. Imagine que tem o Sol meio-dia, Sol a pino, no zênite, de cima para baixo. Vocês concordam que a luz seria bloqueada pela seta aqui. Porém, exatamente nessa linha aqui vertical, ó, a luz passaria daqui para lá. Eu tenho aqui a projeção que a gente chama de ortogonal. Uma projeção ortogonal é aquela que forma ângulo de 90 graus, tá? Então, projetar o vetor V sobre o eixo x vai formar uma componente Vx. Eu posso chamar isso aqui de componente x, ou componente Vx, ou projeção ortogonal no eixo x. Se a gente projetar a sombra do vetor V para lá, no eixo y, lembrando, tem que ter um ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Como o y está na vertical, 90 graus está aqui, ó, na horizontal. E eu tenho a projeção do vetor V sobre o eixo y. Aqui eu tenho o vetor Vy. Então, decompor um vetor é simplesmente quebrar em pedaços menores. Você concorda pelo desenho que o tamanho de Vx e Vy é menor do que V? Toda vez que você decompuser um vetor, você decompõe sempre em pedaços que valem menos do que o vetor original, tá bom? Agora, pode pedir para calcular. Calcule o módulo de x e o módulo de y. E aí, de Vx e Vy, desculpa. E aí, como é que a gente vai fazer essa conta? Aí eu preciso que você saiba o básico do básico das relações métricas do triângulo retângulo. Quando você tem aqui um triângulo retângulo, tipo esse aqui, ó, você tem aqui dois catetos, ó, o ângulo de 90 graus aqui, Vx, o cateto Vy, isso aqui tem exatamente o tamanho do outro lado, e a hipotenusa V. Então você pode usar o teorema de Pitágoras aqui, V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Beleza? Tá bom. O que é o seno do ângulo θ? Seno. O seno não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, nesse caso, o seno, cateto oposto Vy sobre hipotenusa V. O que seria o cosseno de θ? O cosseno não é o cateto adjacente sobre hipotenusa? Olha o ângulo aqui. Quem está adjacente, quem está colado no ângulo? Vx. Então, o cosseno é Vx sobre hipotenusa V. Pode te pedir a tangente. O que seria a tangente do ângulo θ? Tangente, por definição, é seno sobre cosseno. Tangente, se você pegar seno, cateto oposto sobre hipotenusa, dividido pelo cateto adjacente sobre hipotenusa, você vai encontrar que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui seria Vy sobre Vx. Já que eu tenho que decorar isso? Jamais. Cada prova vai te dar o ângulo num lugar diferente. Se eu colocasse o ângulo aqui, ó, ficaria tudo diferente. Só para você ter uma ideia, se o ângulo tivesse aqui, ó, nesse lugar, o que seria o seno de θ? O cateto oposto seria esse lado aqui, seria Vx sobre V e não Vy. Então, não é para decorar isso aqui. O que você tem que enxergar na hora é o triângulo retângulo e aplicar as regras, as equações de seno e cosseno. Para a gente treinar, vamos fazer aqui a decomposição mais famosa que existe na física, que é a decomposição da força peso. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Vou te dar aqui o básico. O peso aponta sempre verticalmente para baixo.
E nas provas, pessoal, eles sempre te dão o ângulo de inclinação aqui, ó, θ. Vamos dividir esse problema em duas partes. Primeiro, só o desenho. Eu quero que você desenhe para mim as componentes Px e Py. E aí a gente esbarra num problema. Muitos alunos sempre acabam me perguntando, Jacques, aqui eu até já decorei, mas quando eu tenho que fazer outras questões, eu sempre fico na dúvida, onde está o eixo X, onde está o eixo Y? Vou te dar um macete. Muito livro, muita apostila nem cita isso. Na hora que você estiver resolvendo uma questão, procure saber onde teria uma aceleração. Você concorda que esse cara escorregando aqui num plano inclinado teria uma aceleração nesse eixo aqui, ó? E esse é o macete. Encontre um lugar onde teria uma aceleração. Ali é um dos eixos. Se você já sabe onde tem um, o outro tem que ser ângulo de 90 graus com ele. Então, por exemplo, o eixo X aqui, ó, é esse. Esse é um eixo que a gente tem o hábito de chamar de eixo X aqui. Imagine que ali ó, o eixo X não estava aqui na horizontal, agora ficou na diagonal. Bom, esse é um eixo, porque eu sei que teria uma aceleração para cá. O outro eixo, 90 graus com ele. Ué. Então, estaria aqui assim. Ó. Pronto. Agora que eu tenho os dois eixos, você nota que o vetor peso não está em cima dos eixos. Logo, você vai quebrá-lo, você vai decompô-lo nas componentes x e y. Lembrando, tem que ser a projeção ortogonal. Então, olha só. Vamos projetar o peso sobre o eixo x. Então, 90 graus com o eixo... Olha lá, ó. Aqui está os 90 graus. Eu tenho aqui a componente Px. Agora vamos projetar sobre o eixo y. Ortogonalmente, no 90 graus aqui de novo. Eu tenho aqui a componente Py. Beleza. A primeira parte é essa. Fazer a decomposição. A gente sabe aqui, só de olhar a figura, a gente vai ver isso depois, mas vocês concordam que a força que faz o objeto escorregar é a componente Px. Você vê que não é o peso, a força responsável para descer. É só um pedaço do peso, Px. Tem o Py aqui, a gente vai estudar lá na frente, mas vocês lembram que tem a tal da reação da normal para lá? Por hora, isso aqui não nos interessa. Bom, o que me interessa agora é o seguinte. Eu quero a equação do seno e cosseno aqui. E aí? Não é todo mundo que lembra. Esse ângulo θ sempre vai estar entre P e Py. E a gente obtém isso, gente, por demonstração de geometria plana. Você tem aqui, ó, se você olhar bem, isso aqui, ó, é um triângulo. Olha esse triangulinho aqui, ó. Olha só o que a gente tem. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui é 90 graus. Esse ângulo é igual a esse porque são opostos pelo vértice. Então, esse ângulo θ, ele está aqui, ó. Exatamente aqui. Essencialmente, a maioria de vocês acaba decorando mesmo. O ângulo θ sempre vai estar entre P e Py. Beleza. Feito isso, deixa eu dar uma sombreada aqui. O que é o cosseno do ângulo θ? O cosseno, cateto adjacente. Olha, quem é que está raspando no ângulo θ? Py. Sobre hipotenusa P. O que seria o seno de θ? Cateto oposto. Quem está oposto ao ângulo? É esse pontilhado aqui, que tem exatamente o tamanho de Px. Sobre hipotenusa, que está em verde, que é P. O que seria tangente de θ? É o cateto oposto. Deixa eu tirar esse P aqui, senão você vai achar que esse aqui que é o cateto oposto. P é o peso.
A tangente cateto oposto é esse pedaço aqui, que tem o tamanho de px, sobre cateto adjacente, py. Ok. Então, é isso que você tem que saber fazer na hora da gente decompor um vetor.